Alguns anos atrás, os smartphones eram muito diferentes dos de hoje em dia. E eu falo nem tanto tempo assim, mas especificamente em 2019 com Redmi Note 8, que era um dos melhores custo-benefício daqueles tempos. Pois é, esse smartphone aqui foi o grande responsável pela ascensão da Xiaomi no mercado brasileiro dos intermediários. Muita gente começou a se interessar por celulares chineses por causa disso. Mas após quase 7 anos do seu lançamento, será que ele ainda vale a pena ou virou um peso de papel? É o que você confere no vídeo de hoje. Eu sou o Guilherme, você está no canal O Cibernético que mais analisa e vem comigo! E bom, rapaziada, esse celular ainda continua sendo buscado no mercado de usados, tá? Mas dependendo do preço que você pagar, não vale a pena, já que tem opções melhores, mais novas, custando mais barato, né? Realmente o mundo da tecnologia é assim. Mas abordando levemente o seu design, olha só como que o visual dele era diferenciado. Ele ainda tinha essas bordas, tanto na parte de cima quanto na de baixo, escrito Redmi aqui embaixo, né? As empresas sempre colocavam o logo aí. Ele tinha a câmera aqui, o recorte embaixo da tela, que ficava no formato de gota, né? Algo que hoje em dia muitos celulares têm, mas naquela época não era todos ainda. Tem um alto-falante aqui em cima apenas para chamadas, e embaixo, que é o alto-falante principal dele, ele tinha entrada para fone de ouvido aqui embaixo, ponto muito positivo. O acabamento aqui era de plástico, né? Na traseira tinha vidro, né? Não era os melhores acabamentos possíveis, mas interessante. Tinha outras cores bacanas, essa daqui é a preta, né? Tinha o leitor de impressões digitais aqui, ó, na parte traseira também, o que chamava bastante a atenção. E de resto, ele era um celular bem tradicional. Ele tinha a proporção de tela padrão, que era aquela mais quadradona, né? Ela não era mais esticada e tal. Era no formato 16:9 como a gente conhece, quer dizer, como a gente conhecia, porque hoje em dia todos os celulares eles já são mais esticados, né? Então tem essas particularidades aí, né? Construção bem ok, bem dentro da média, não tem resistência à água ou algo do tipo, apesar que ele aguenta algumas gotas e esse tipo de coisa, né? Mas no geral é bem padrãozão, tá? Nada a reclamar, mas nada a surpreender também. A tela pode até ser um ponto de destaque. Ela tinha 6.3 polegadas na resolução Full HD. Ela tinha um pico de brilho alto até, de 600 nits, que hoje é baixo, ok. Embaixo do sol forte aí você vai se dar mal, mas para aquela época era legal e é uma tela IPS LCD. Então, rapaziada, tem bastante diferença de telas AMOLED, tá? Você vê aí, nos dias de hoje, a maioria da galera vai querer ter uma tela AMOLED. Aqui não. Aqui era uma tela ok, dentro do padrão, só que era IPS LCD, mas tendo em vista que até os iPhones daqueles tempos eram IPS LCD, né? Então não tá muito longe. Dá para assistir sua série, seus filmes aí de boa, nada a reclamar, mas também nada a surpreender. Agora na parte do hardware, pode decepcionar bastante, ainda mais para os dias de hoje. Ele utiliza o Snapdragon 665, que é um processador bem datado, se a gente levar em consideração, com 4 GB de RAM, 64 GB de armazenamento interno, mas também expansível via cartão microSD. Mas resumindo, pessoal, você vai rodar alguns jogos aqui no médio, alguns no alto e tal, não vai conseguir muita coisa e tem travamento, tá? Eu vou até tentar mostrar para vocês que ele trava em qualquer coisinha, assim, ó, para mudar. Olha aí, para mudar de uma câmera frontal para traseira ele já trava para você assistir um vídeo, olha só a demora. Tá bom, não demorou tanto, mas se a gente vir aqui, ó, para assistir um vídeo, não sei se está pegando aí, mas ó, já cliquei e não vai. Então, ele vai ter esses travamentos, me decepcionou. Detalhe que esse celular tá formatado, tá, ó. Não tem nada baixado, instalado, o armazenamento dele tá zerado, mas conforme os anos vão se passando, o processador não vai aguentando, né? Hardware é assim, não é nem hardware também, é software, né? Uma junção dos dois. Tem a obsolescência programada, né? Que você já deve ter ouvido falar, que os produtos foram feitos para dar defeito logo pra gente trocar, né? Enfim, na parte do hardware, eu acho que ele é um ponto bem negativo, mas quem sabe você quer usar no Uber, no ônibus ou no dia a dia, usar como celular secundário e tal. Nesse caso dá, tá? Mas eu não aconselharia muito não, sinceramente, tá? Na parte das câmeras, ele também tem especificações modestas, tirando a câmera principal de 48 megapixels,
com aquele lance de quad pixels, né, que juntava 4 fotos aí e fazia aqueles recursos de inteligência artificial. Era o começo da inteligência artificial, né? Ele até tira algumas fotos bacanas, mas nada surpreendente também. Tá mostrando resultados aí no fundo para vocês conferirem. A frontal também fica devendo bastante. Ela tem 13 megapixels, abertura f2.0 e tanto a frontal quanto a traseira parece que fica sem cor, sabe? Uma sensação ruim. Eu particularmente não curto muito fotos nesse estilo, apesar que dá pra você editar e melhorar muito, né? Mas se você for usar no automático, apenas bater a foto lá, não vai conseguir resultados muito bons não, tá? E uma coisa que chama atenção são os menus de câmeras, que eles são bem datados. Pra vocês terem ideia, o HDR antigamente tinha um modo separado pra gente clicar nele, hoje é 100% automático. Não, naquela época ele tinha um modo exclusivo, então muita coisa mudou. Tem o modo de 48 megapixels, modo noturno, modo retrato, esse tipo de coisa. Tem até um modo profissional para fotos, não para vídeos, né? Então é uma câmera até que datada, mas completinha para aqueles tempos, né? Na parte dos vídeos, assim, também não vai fazer vídeos surpreendentes, mas ele tem um ponto positivo que a traseira principal grava em 4K 30 fps, coisa que nem todo celular daquela época fazia. A maioria dos intermediários ainda filmavam em 1080p, né? Então é um ponto bacana, né? Mas na parte das câmeras assim, com certeza não irá te surpreender, tá? Eu acho que vai até decepcionar, porque é muito antigo. Dá para melhorar com Gcam ou outros aplicativos? Dá, com certeza, mas, né, eu acho que não vai ser o que você vai querer. Vai por mim. Na parte da bateria, ele tem 4.000 mAh, que para hoje é pouco, realmente, acho que qualquer celular básico vai ter 4.000, mas para aqueles tempos não, a maioria dos celulares tinha 3.000, 3.000 e pouco, 2.000 e tantos, né? Então 4.000 durava um dia inteiro, já que ele era um celular que não gastava, né? Ele era bem econômico, né? Conseguia uma autonomia para 2 dias até, dependendo, tá? Mas isso daí, no melhor dos casos, no geral, ele aguentava um dia e meio, tal, longe da tomada, né? Bacana, já que também a sua tela, o seu processador tal, não consumiam tanta energia assim, né? E daí, ele também tem carregador de 10 watts diretamente na caixa, que vinha, né, na época, e também suporta carregamento de até 18 watts, né? É o limite dele. Eu lembro que na época eu testei bastante esses carregadores aí e tal, e achava legal, né? Demora o quê? Pouco mais de 1h30 e tal, dependendo aí pra você encher a sua bateria. Padrãozão, né? Nada muito rápido assim. Mas no geral ele tem uma bateria ok, que vai até superar alguns tops de linha de hoje, né? Mas lógico, os tops de linha são mais gastões por terem mais funções, né? Aqui ele não tinha tanta coisa assim. Na parte da multimídia de funções, ele tem coisas interessantes, não decepciona. Tem o Bluetooth 4.2, que para hoje já é redatado, né? O Wi-Fi também é no padrão mais antigo. Ele não suporta eSIM, tinha entrada para cartão de memória, que era um ponto positivo. Só que seu software deixou de atualizar, tá? Não recebe mais atualizações, mas existem alternativas aí que você pode fazer para conseguir instalar Androids mais recentes nele, né? Ele tinha algumas funções legais, como o Mi Remote, já existia, né, para você controlar a televisão, ar-condicionado, esse tipo de coisa, né? Tinha o software aqui totalmente aclamado da Xiaomi, né, que pra época a galera gostava muito disso, né, mas nessas MIUI mais antigo, se eu não me engano ele parou na 11, não sei se ele chegou a receber a 12, mas esse celular aqui tá com a MIUI 11, ele dá um ar de celular mais datado, né? Eu não sei explicar pra vocês, mas parece que os ícones não chamavam muita atenção, era tudo meio sem cores, as funções também. Parece de celular genérico, tá? Parece, essa é a sensação que eu tenho pra vocês, tenho que ser bem sincero, né? Ele tem até editores de vídeo, aqui ó, o Mi Video, né? Que você pode reproduzir, editar, fazer coisas assim, mas tipo, nada surpreendente que vai chamar a sua atenção. Indo agora para a conclusão bem sincera e honesta, será que vale a pena? Bom, após essa análise nos dias de hoje, vocês viram que existem opções melhores, tá bom, rapaziada? Eu não pagaria mais de R$500 em 2026 ou até 27, 28 nesse celular aqui, tá? Porque não compensa, conforme o tempo chega, ele vai ficando mais velho, né? A idade chega pra todos, assim como eu falei, e tem coisas melhores, tá? Dá pra usar? Dá pra usar numa boa e tal, mas a não ser que você ache um preço muito bom, porque se for comprar ele nos dias de hoje, tá? Tem coisas muito melhores aí, eu até recomendaria vocês pegarem celulares de entrada que já superaram ele em todos os aspectos, tá? Na parte do processador, câmeras e tal, até
se assemelha, mas de qualquer jeito vai ser melhor, um pouquinho melhor. Eu acho que os celulares de entrada, como eu falei lá no tópico passado, eram para ter evoluído mais, né? Mas tudo bem, tipo assim, eles ainda vão ser melhores de forma geral, né? Até porque a diferença de idade é muito grande. Pega um celular de entrada de 2026 para um celular de entrada, celular intermediário de 2019, né? Pega o Galaxy A07. O A07 vai amassar ele em quase tudo, né? Então, não tem muito o que dizer, né? Mas é legal porque esse celular foi bem caprichado nos tempos que ele foi lançado, né? Então, ele conseguiu durar no tempo, né? Mas, tipo, quase 10 anos aí nas costas, né? 7 para 10, falta 3 anos ainda, né? Mas enfim, ele já é antigo e datado. Então, dá uma olhada aí para você não comprar gato por lebre, também por ele ser usado. Vai ser difícil de achar com os acessórios originais, pode ter problemas internos, esse tipo de coisa, a assistência não vai cobrir, né? Então, por isso que eu sempre recomendo ficar de olho nesse aspecto aí, porque pode ser dor de cabeça, né? Mas enfim, faça por sua conta e risco. Se eu tiver link de afiliado, eu com certeza vou deixar aí na descrição para vocês comprarem. Eu não sou bobo nem nada, né? Mas enfim, aqui sou sempre muito sincero e transparente com vocês. Espero que tenham gostado. Não esquece de se inscrever, se possível comentar. Tamo junto, valeu e fui!